Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a permacultura, como que a permacultura, essa metodologia maravilhosa, ela pode fazer você economizar milhares de reais na sua propriedade ou no seu espaço e também como que ela pode te fazer obter rendimentos, ok? Bom, a permacultura ela foi desenvolvida na Austrália na década de 70 pelo Bill Mollison e David Holmgren. Dois acadêmicos, né? O Bill Mollison foi o orientador da tese do David Holmgren. O David foi para a casa do Bill Mollison, eles ficaram lá num estado assim de pesquisa profunda, né? E eles conseguiram sistematizar um conhecimento ancestral de uma forma metodológica, como se fosse um manual de melhores práticas. Ou seja, o que a gente tem de tecnologia ancestral e moderna que pode fazer com que a nossa civilização prospere, a gente tem uma cultura da permanência. Como podemos ter assentamentos humanos sustentáveis, né? E qual a relação disso com o design das nossas propriedades, dos nossos empreendimentos sustentáveis? Bom, então David Holmgren e Bill Mollison iniciaram essa jornada, escreveram vários livros. O que a gente usa hoje ainda é o Manual de Design em Permacultura, que saiu na década de 80, e na década de 90, com a Eco 92, o Bill Mollison esteve aqui no Brasil promovendo o primeiro PDC, né? E desde 92 até hoje, vários PDCs, PDC, né, desculpa para quem não está acostumado com essa sigla, é Permaculture Design Course, ou curso de design em permacultura. Então esses cursos vêm sendo ministrados no Brasil e em todo o mundo, seguindo o mesmo cronograma, né, uma ementa que foi estabelecida pelo Bill Mollison. E através dessa capacitação, as pessoas se tornam permacultores, né? O que é um permacultor? Vamos entender um pouquinho. A permacultura, ela trabalha com algumas premissas, tá? A primeira premissa é a seguinte: o estágio de desenvolvimento econômico e tecnológico que a gente alcançou hoje é dado por conta da Revolução Industrial e também pela descoberta do petróleo e pelo domínio da técnica do combustível fóssil e também de como transformar o petróleo em plástico, polímeros, ureia e tudo isso que a gente sabe que é derivado de petróleo, né? Então essa é uma premissa. A sociedade de consumo ela se formou por conta da Revolução Industrial e o domínio do petróleo. A segunda premissa existe um fenômeno natural chamado pico do petróleo, que já aconteceu artificialmente em Cuba na década de 90 e que significa que cada vez vai se gastando mais energia para se extrair petróleo, então cada vez vai ficando menos interessante, porque você gasta mais energia para extrair o petróleo do que a própria energia que o petróleo pode gerar. Então, quando a gente alcançar o pico do petróleo, aí entra a terceira premissa de que a civilização vai ter que se voltar para hábitos pré-industriais. Ou seja, a gente não vai ter mais tanta facilidade, energia abundante de combustíveis fósseis, né? Então a gente vai ter que se voltar para hábitos de antigamente, pré-industriais. Pode ser que a tecnologia desenvolva outras fontes de energia, né? Como a gente está vendo a solar, eólica e tudo mais, né? Só que se vocês verem o relatório da British Petroleum, né, de 2015, a gente vai ver que energias alternativas começou ali como um fio de cabelo em 89, quando começou esse relatório, e hoje, né, ano passado, fechou ali com uma fatiazinha pequenininha. A gente vê que o gás natural, o carvão vegetal e o petróleo, eles ainda são a base energética da civilização mundial, né? Bom, então baseado nessas premissas, a permacultura ela propõe alguns princípios éticos e princípios de design. E esses princípios a gente vai adotar no desenho de qualquer empreendimento que a gente faça. Se a gente adotar esses princípios em empreendimentos sustentáveis, a gente vai conseguir frear toda essa loucura que a gente tem de extração de matéria-prima, processamento, consumo e descarte, né? Porque o primeiro princípio ético da permacultura é cuidar do planeta. Então você não faz nenhum desenho, se esse desenho pode ser o desenho de uma cidade, de uma propriedade rural, de um apartamento,
de uma empresa, qualquer que seja o desenho, esse sistema que você vai desenvolver, se ele não está de acordo com o cuidado com o planeta, a gente não vai desenvolver. A gente tem que sempre pensar essa premissa básica. Qualquer desenho tem que ter o cuidado pelo planeta, pelos animais, pela natureza, pelos cursos hídricos, pelo ser humano em si, a dignidade do ser humano, né? Então, sempre que se pensa num desenho permacultural, se pensa em cuidado com o planeta, que está intimamente ligado com o segundo princípio, que é cuidar das pessoas, né? Esse princípio de cuidar das pessoas, primeiramente, a gente tem que pensar que cada ser humano tem direito ao conforto, ao abrigo, à alimentação, educação. Então, aí a gente já está começando a levar de empreendimento sustentável para empreendimento social, ou seja, um empreendimento, um sítio, um negócio que começa partindo da premissa de que temos que ajudar o ser humano, temos que ajudar a nossa equipe, temos que ajudar a comunidade que está no entorno daquele empreendimento, para que a gente tenha o princípio de cuidar das pessoas, cuidar de todas as suas necessidades de uma forma justa e igualitária. E aí a gente vai para o terceiro princípio da permacultura, que é partilha justa, né? Repartir os excedentes. Hoje em dia a gente praticamente descarta 30% de toda a produção de alimentos. Tudo que a gente produz no mundo inteiro, 30% vai para o lixo, né? Ou então aquela história de vai para alimentar gado, para poucos países do mundo poderem ter uma carne 3 vezes por dia na refeição ali da classe média alta, enquanto esses grãos e tudo isso poderiam alimentar facilmente o continente africano e outros países em desenvolvimento, né? Então esse princípio da partilha justa, a gente já pensa nesse sistema que a gente desenvolve, né, permacultural, de como a gente vai incorporar esse princípio, como a gente vai trabalhar com os nossos excedentes, como a gente vai regular o nosso consumo, né? Esse princípio também, ele engloba isso, a regulação do nosso consumo, né? Não adianta a gente pensar num desenho permacultural e que ele tem um grande aporte de energia externa. Isso não está de acordo com os princípios de design, né? Então esses são os princípios éticos. Já os princípios de design, propriamente ditos, o primeiro deles é a posição relativa. Então, imaginem a seguinte situação. A gente tem a Zona Zero, que é um centro de atividades, né, que seria a casa sede de um sítio, por exemplo, né? E nessa Zona Zero, próximo a ela, a gente pode ter um lago, a gente pode ter um galinheiro, uma horta. Então, cada um desses elementos do sistema, ele é posicionado relativo a outro. Por exemplo, se eu posiciono um lago próximo a uma casa, essa posição relativa vai trazer benefícios. Por exemplo, eu vou trazer mais umidade para o ar, no caso de ser um local seco, ou eu vou refletir mais água, mais luz daquele espelho d'água dentro de casa, trazendo mais claridade, né? Essa é a posição relativa. Cada elemento está posicionado relativamente a outro. O segundo princípio cada elemento deve desempenhar mais de uma função, ou ele deve ter várias aplicações. Vou dar 2 exemplos bem ilustrativos assim. Por exemplo, eu planto uma árvore que a gente chama de árvore caducifólia, que é aquela árvore que bate folha no inverno, bem perto da minha janela. Então no verão ela está cheia de folhas, está fazendo sombra, não está deixando aquele sol passar pela janela, e no inverno ela bate folha e deixa o sol passar para dentro de casa. Então essa árvore tem 2 funções, ela é um ar-condicionado natural, um regulador de temperatura, e ela também produz frutos. Outro exemplo que eu gosto muito de dar, que a gente tem aqui no Instituto Pindorama, é o fogão a lenha. A gente tem um fogão a lenha que ele assa pão, você pode fazer comida nesse fogão, ele aquece o ambiente, porque ele tem uma chaminé que passa dentro de casa, e ele tem uma serpentina por dentro dele, por onde passa a água fria do boiler, e ele joga água quente para o boiler para as pessoas tomarem banho. Então a gente tem um elemento com várias funções. O próximo item é: cada função importante deve ser suportada por mais de um elemento. Então vou dar mais um exemplo aqui do Instituto Pindorama. Aqui é uma escola, uma entidade de pesquisa, né? E a gente precisa de energia elétrica aqui para fazer essa gravação agora, por exemplo, para ligar os refletores, para dar uma aula, ligar um projetor. Então a energia elétrica é muito importante para a gente aqui. A gente não pode contar só com a concessionária, a gente está num lugar remoto.
se tiver ventania, se tiver chuva forte, cai a tensão, a gente pode estar no meio do curso ou de uma gravação. Então a gente tem que, como a energia elétrica é uma função importante, ela tem que ser suportada por mais de um elemento. Então a gente tem a concessionária provendo a gente com energia elétrica, a gente tem também uma microhidrelétrica e a gente também tem os painéis solares e o banco de bateria. Então a gente tem essa função importante suportada por vários elementos. O próximo princípio é a gente utilizar prioritariamente os recursos renováveis e de fontes biológicas. Por exemplo, ao fazer a construção de uma casa, eu posso optar por alvenaria, concreto e cimento, ou eu posso optar pelo bambu, que é o aço verde, barro e cal, né? Ou, por exemplo, quando eu vou adubar a minha lavoura, eu posso optar por ureia, que é ou NPK, que são elementos químicos finitos nesse planeta, né? Ou eu posso utilizar uma biomassa vegetal, um biofertilizante, que é um produto renovável. E o último princípio de design é promover a reciclagem energética no local. Imagina que a gente recebe aqui 30, 40 pessoas, às vezes por 10 dias, durante um curso de permacultura. Então a gente produz quase 100 litros a cada 2 dias, mais ou menos, de cascas de vegetais, cascas de fruta, né? Que o nosso lixo orgânico aqui é muito volumoso. Imagina a gente pegar todo esse volume e levar lá para a cidade para que isso vá para um lixão para ser misturado com outros lixos. Isso parece insano, né? Mas é o que a maioria das pessoas faz todo dia em suas casas. Então a gente promove essa reciclagem energética no local. Esse lixo, esse resíduo orgânico aqui no Instituto, ele é compostado em pilhas de compostagem ou composteiras, ele pode ir para um minhocário, ou ele pode ser triturado e ir para um biodigestor, produzindo biogás, né? O próprio esgoto do Instituto, ele também vai para o biodigestor, de onde, junto com outros elementos de biomassa vegetal e tudo mais, fermenta e produzem gases para a gente utilizar na cozinha, por exemplo, ou para utilizar para queimar bambu, ou para calefação, né? Então essa reciclagem energética ela deve ser promovida no próprio local, né? A questão do lixo seco, a gente pode estar procurando outras utilizações, né? Para a questão da garrafa PET, tem várias aplicações, o papelão, o isopor, né? E além desses princípios, agora a gente chegando na parte interessante, a permacultura ela traz para a gente um grande leque, um canivete suíço de ferramentas e tecnologias apropriadas que podem fazer com que a gente economize literalmente dezenas de milhares de reais em nossa casa ou nossa propriedade rural. Por exemplo, hoje no Brasil, de 18 a 21 horas, 30% de toda a energia consumida no Brasil é referente ao uso de chuveiro elétrico, né? Então, se a gente utiliza aquecedores solares de baixo custo ou mesmo os industrializados, a gente consegue reduzir a nossa conta de energia e consegue também reduzir o impacto ambiental de ter que construir novas hidrelétricas ou novas usinas nucleares, por exemplo, porque é o que geralmente o governo opta, né? Ele não se opta muito por alternativas como a eólica e solar, né? Então, por exemplo, essas tecnologias apropriadas como a energia fotovoltaica, o forno solar, que você consegue assar pães e fazer alimentos sem utilizar o gás natural, que é um recurso finito que a gente tem no nosso planeta. Isso tudo, além de ecológico, mexe aqui no nosso bolso, né? Um sistema de aquecimento solar ele pode reduzir nossa conta de energia em mais de 30%. Você instalar 1 a 2 painéis fotovoltaicos ou fazer uma pequena hidroelétrica com um alternador de um Fusca, por exemplo, você às vezes vai reduzir a sua conta de energia em mais 30%, 40%. Então isso impacta financeiramente o nosso empreendimento, né? Outra questão, os insumos, né? Não adianta a gente falar de agricultura sintrópica, agricultura orgânica e tudo isso, se a gente fica trazendo insumos de fora da nossa propriedade. Então a produção de biomassa vegetal, as leguminosas que a gente faz adubação verde, são outras tecnologias apropriadas para a gente conseguir estar reduzindo o nosso custo na propriedade rural. A questão do biodigestor é uma coisa que eu fiquei apaixonado desde que eu conheci, né? Você ter praticamente por 30% a mais do custo de você fazer uma fossa cética de 3 estágios, você ter um aparato tecnológico que tem mais de 3.000 anos, amplamente utilizado na China e na Índia, em que fezes humanas
esterco animal e biomassa vegetal podem ser convertidos em gás, e esse gás pode ser queimado para a gente utilizar para desidratar alimentos, se a gente está falando de uma planta agroindustrial. A gente pode utilizar isso para fazer banana passa, tomate seco, por exemplo, só com biogás. A gente pode estar utilizando esse biogás num laticínio que você tenha nas caldeiras. Você pode estar utilizando esse biogás para tratar bambu, para queimar bambu. Enfim, uma infinidade de usos, e a gente perde toda essa energia diariamente nas propriedades. Então, quando se aplica essa lógica permacultural nas propriedades, a gente coloca isso num plano de negócios bem alinhado, a gente vê que é possível você obter muitos rendimentos numa propriedade rural, sem um aporte muito grande de energia externa, e isso ser revertido em lucro. Porque as centenas de e-mails que recebi, a queixa mais comum é: Nilson, eu tenho um sítio, mas eu não consigo viver desse sítio. Eu tenho que trabalhar na cidade. Eu tenho que trabalhar na cidade para conseguir manter os meus gastos, né? Porque a gente foi criado com uma lógica urbana e consumista, e a meta do permacultor é, em 4 horas de trabalho por dia, depois que você faz esse sistema todo perfeito, ele é praticamente um elemento retroalimenta o outro, então você fez esse desenho perfeito, que é um estado da arte ali, top de linha. O permacultor ele vai trabalhar 4 horas por dia para fazer a manutenção desse sistema. Esse sistema vai prover para ele energia, para ele poder cozer os alimentos, aquecer a sua casa no inverno, por exemplo. Vai prover alimentos para ele, para a família, e excedentes para que ele possa trocar. Vai prover para ele abrigo, sem ter que entrar no Minha Casa Minha Dívida, né? Ele vai conseguir construir com os próprios materiais do local, com mão de obra da região, e também ele vai ter tempo para o lazer, né? Que é a coisa mais importante, a gente fazer aquilo que a gente gosta, expressar a alma humana através da arte e de tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e nunca consegue ter tempo para fazer, né? Então a permacultura ela vem trazer esse desenho para resolver esses problemas, porque hoje a gente vive na cidade, a gente trabalha num emprego que a gente não gosta, fica praticamente 10 a 12 horas fora de casa para poder pagar aquela casa, que às vezes é um apartamento, né? Poder pagar uma comida que não tem uma qualidade muito boa, mesmo sendo orgânica, ela não é fresca, né? Não foi cultivada pela gente, não tem aquele elo, né? Então você pode, o abrigo, o alimento, o lazer, a cultura, tudo isso a gente pode ter na nossa própria propriedade rural. Basta realizar esse desenho permacultural e aplicando também a lógica do empreendedorismo social e do empreendedorismo sustentável.